Boa noite a todos os irmãos. Nossa saudação fraternal e amiga em nome dos espíritas gaúchos, particularmente dos de Santa Maria. O nosso tema será livre-arbítrio e determinismo. E eu escrevi aqui no quadro: livre-arbítrio, ação, causa. Determinismo, efeito, reação. Reação, efeito. Então, hoje, nós pretendemos, com esta palestra, fazer as colocações possíveis sobre esse tema que é muito discutido e muito, às vezes, buscado, porque as pessoas têm dúvida até onde vai o livre-arbítrio e até onde vai o determinismo. Determinismo também igual a destino. Então, quando a gente fala destino, é o determinismo. Já estava determinado. Destino tinha que acontecer. Tinha, às vezes tinha, outras vezes não tinha que acontecer. Então nós vamos ver essa interação, liberdade de pensar e liberdade de agir, mas vamos ver também as consequências da liberdade de pensar e agir, o que acontece depois que a gente age. Tem sempre consequências. Mas vamos começar com a leitura breve de um pequeno texto que é do livro Histórias da Vida, que foi recebido pela mediunidade do médium Antônio Badui Filho, intitulado exatamente Livre-Arbítrio. Então me permitam ler, é curto, vale a pena. Não acredito em livre-arbítrio. Na verdade, somos escravos de um destino por vezes cruel. Assim falava Belarmino Fontes. Era professor brilhante, dedicado cultor da filosofia, inteligente e sincero. Entretanto, desde que perderam o filho em desastre automobilístico, tornara-se tristonho e fatalista. Fontes, quem respondia era o Dr. Medeiros, abnegado médico espírita. Todos possuímos sim livre-arbítrio. Pensamos livremente, agimos de acordo com a nossa vontade. Deus outorga-nos a liberdade de decidir conforme o grau de evolução do espírito. Somos dotados de certo grau de liberdade e de ação. Ambos conversavam, aboletados em um banco de jardim, aproveitavam o frescor da noite. Não concordo, retrucava o professor. Somos bonecos, presos a um fatalismo terrível. A conversa continuou por várias horas. Consultaram o relógio. Era 1h30 da madrugada. Levantaram-se e começaram a andar, trocando ideias ainda. No entanto, ao dobrarem a primeira esquina, foram barrados por um vulto agressivo, de arma em punho, que exclamou ameaçando: a bolsa,
o dinheiro ou a vida. Todavia, ante a surpresa do amigo, o Medeiros deu enorme gargalhada e completou: Fontes, a providência divina leciona em qualquer circunstância. Embora você não acredite no livre-arbítrio, terá que usá-lo agora, queira ou não. Entenderam? O cidadão disse que não havia livre-arbítrio, que nós somos escravos de um destino cruel, que nós somos bonecos. E o outro diz: não, nós somos dotados de liberdade, sim. Nós temos condições de agir por nós próprios. Nem tudo é imposição de Deus ou de quem quer que seja. E o outro diz: não concordo, de jeito nenhum. Ficaram até 1h30 da manhã num banco da praça. E à 1h30 resolveram ir embora. Saíram os dois caminhando, aparece um bandido. Eu não gosto desse termo, um irmão desorientado. De arma em punho e ameaça-os. A bolsa, o dinheiro ou a vida. Para surpresa do que não acreditava em livre-arbítrio, o outro dá uma risada. 1h30 da manhã, sendo assaltado, e o sujeito dá uma risada. Diz: apesar de que você não acredite, agora você vai ter que usar a sua capacidade de decidir. É livre. Ou dá a bolsa e o dinheiro, ou perde a vida. Vocês entenderam? A decisão era dele, não era de ninguém mais. Então ele tinha liberdade de agir. E assim é a vida nossa. Nós todos temos liberdade de agir como quisermos. Só que temos que assumir as consequências dos nossos atos. Tudo o que fizermos gera consequências. Que tipo de ações nós temos tido? Cada um se questione. Voltaremos depois, se for o caso, ao texto inicial. Então, livre-arbítrio, segundo o dicionário, é a possibilidade de exercer a vontade por força da própria vontade, exercício de livre vontade, exercício do discernimento, liberdade de querer e fazer, etc. No dicionário, a palavra determinismo está assim definida: aquilo que decorre de condições anteriores, aquilo que está determinado, escrito, prescrito, aquilo que não pode ser modificado, aquilo que não é decorrente da livre vontade. Também às vezes chamado lei do karma, que é mais dos hindus, ou fatalismo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender bem, nós todos precisamos entender bem para podermos viver melhor, exercendo a nossa liberdade de pensar e de agir. Então, as pessoas perguntam, não é? Até onde vai a minha liberdade? Até onde isto tinha que acontecer na minha vida? Isso era fatalidade? Algumas pessoas procuram a nós, espíritas, mas eu tinha que passar por isso? Ansiadas. Tinha que acontecer, por hipótese, um câncer na minha família? Pois é, às vezes tinha, às vezes não tinha. Depende tudo da forma com que nós estamos usando a liberdade nesta encarnação
ou da forma que usamos a liberdade em encarnações anteriores a esta. Porque nós colheremos sempre o fruto da nossa liberdade. Para entender bem, quem planta, colhe. Quem planta trigo, não espere colher milho, vai colher trigo. Quem planta batatinha, vai colher batatinha. Se quiser colher moranga, não vai dar moranga. Eu estou usando uma linguagem bem nossa aqui, dessa região produtora e nossa gaúcha também, onde a economia é agrícola, onde nós vivemos do campo, não é? Então, essa é a realidade. Tem gente que semeia espinho e quer colher flores. Não colhe flores, colhe espinho, quem semeia espinho. É isso aí, livre-arbítrio. O campo está vazio. O que eu posso plantar num campo vazio, recém-lavrado? O que eu quiser. Eu posso botar soja, eu posso botar trigo, eu posso botar milho, eu posso botar cevada, centeio, batatinha, abacaxi. Agora, depois que eu semear, não aguarde. Se botou semente de trigo, colher soja. Não dá. Essa é, de uma forma simples, a forma de explicar livre-arbítrio e determinismo. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Um ditado muito comum. Todo mundo diz, não se dá conta, que o simples ato de semear o vento provavelmente gere tempestades ali na frente. É isso aí. Simples, muito simples. Mas muita gente não entende. Então, o livre-arbítrio interfere no destino. A nossa liberdade pode interferir no destino? É uma pergunta interessante. Nós procuraremos respondê-la. Será que Deus castiga? Muita gente pergunta, Deus castiga? Não é? Ou então, isso é castigo divino. Expressões que nós estamos acostumados com elas, estou só repetindo. Outra expressão, por que sofro tanto se não me reconheço culpado? Por que as pessoas sofrem se elas não se reconhecem culpadas? Muitas vezes a gente diz, mas é uma pessoa tão boa e sofre tanto. Não estamos cansados de ouvir isso? Nunca fez mal para ninguém e sofre tanto. Por que será? Será que é castigo divino? Não é, porque Deus não castiga, Deus é amor. Deus é bondade, Deus é sabedoria, Deus é tudo de bom. Então Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Agora Deus fez uma lei da qual nenhum dos seus filhos escapa. Que é a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. A ação gera uma reação. A causa gera um efeito. Então, meus amigos, nós vamos continuar nesse raciocínio. Para que entendamos melhor, então, precisamos entender como é que se dá o progresso dos espíritos. Allan Kardec, no livro Dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina espírita, ele questionou a espiritualidade. Então, me permitam ler a questão 114, 115, para que nós entendamos melhor. Progressão dos espíritos. Kardec perguntou, os espíritos são bons ou maus, por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Já nascem bons ou maus?
ou são eles que se melhoram? Os imortais responderam: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Então somos nós que nos melhoramos. Vamos à seguinte, 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será que Deus criou uns melhorzinhos do que os outros? Como é que Deus cria os espíritos? Tem algum privilégio para alguém? Responderam os espíritos superiores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. E por aí vai a resposta. Então, uma dúvida que abate as pessoas: por que uns são melhores do que os outros? Será que Deus criou uns já quase santos e outros pecadores? Não. Então o Espiritismo nos diz que Deus criou os espíritos todos iguais. Cria todos iguais, sem exceção. Simples e ignorantes. Quer dizer, nem bons nem maus. E sem saber. Muito rústicos. Vamos imaginar o silvícola, o índio. O índio inaculturado. O índio que ainda está tribal, se é que ainda existe alguma tribo ainda não contatada pelos brancos, são raras, se houverem. Mas o índio lá no meio do mato, na sua pureza, ele não tem bondade, não tem maldade. Ele vive como ser humano, sobrevivendo de acordo com a região em que ele vive, que ele nasceu, em que ele está se criando. Então tem tribos, por exemplo, na África, que ainda praticam o canibalismo. São raros, mas ainda tem umas pequenas civilizações tribais que são canibais hoje, nos dias atuais, na África. Normalmente uns anõezinhos, uns pigmeus. Esses índios são maus? Não. Eles são bons? Não. Mas eles comem carne humana. Instintivamente. Por quê? Porque eles nasceram, foram criados com a família ensinando que podia comer carne humana. Simples. Ignorantes. Não sabem. Mas não vamos mudar. Não vamos fazer de conta que não tem mais quem coma carne humana. Antropófagos. Não. Vamos aqui para a selva amazônica nossa, onde os nossos índios já têm praticamente contato com a civilização branca, mas ainda são encontradas algumas tribos que não têm contato. Lá não tem maldade, lá não tem malícia, lá não tem pensamentos hipócritas, por exemplo. Porque o índio é simples, ele é puro, nesse sentido. E é ignorante. Então, Deus cria os espíritos simples, ignorantes. Diz a doutrina espírita. E dessa simplicidade e dessa ignorância é que ele começa a sua caminhada no rumo da angelitude. Um dia nós seremos todos anjos. Um dia. Demora para ser anjo. E demora por quê? Porque dessa simplicidade e dessa ignorância iniciais, nós demoramos muito tempo para chegar ao aperfeiçoamento, à iluminação, à eliminação dos desejos instintivos, dos gozos
etc. Mas um dia chegaremos lá. Continuemos. Então, meus irmãos, essa progressão, ela é normal para todos nós. É assim que o Espiritismo nos explica. Nós vemos também, através do livro O Consolador, a questão da experiência. Questão 131. Esse livro, O Consolador, ele foi trazido à luz pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Mediunidade extraordinária, sem igual. E quem ditou o livro foi o espírito do seu guia, Emmanuel. Então, no item experiência, foi formulada para Emmanuel a seguinte questão: como adquire experiência o espírito encarnado? Vejam a resposta. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material o é para a manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então nós temos que vir à Terra, encarnamos na Terra, ensina o Espiritismo, para que trabalhemos e lutemos, mas lutemos no bom sentido. A luta para crescer, para se aperfeiçoar, para progredir. Progredir também materialmente, por certo. Desde que a fortuna não seja só a nossa preocupação, ou a riqueza, mas o importante mesmo que nós levamos daqui é o aperfeiçoamento moral. A riqueza material fica aí. Ninguém leva nada. Dizem que caixão, ou melhor, roupa de defunto não tem bolso, né? E se tivesse não adiantava, não leva nada. Então fica tudo aí. O que se leva conosco? A fortuna espiritual, os dons espirituais. É por isso que nós encarnamos e reencarnamos, para, nessa luta constante, progredirmos. Errando, acertando, porque ninguém só acerta. Então, temos que compreender que o erro faz parte da nossa vida de espíritos, nessa caminhada progressiva. Lá da simplicidade e da ignorância inicial, ninguém só vai acertar para se tornar anjo. Nessa caminhada nós vamos errar muitas vezes, vamos acertar muitas vezes e vamos aprendendo. À medida que vamos aprendendo, aquilo que não nos convém nós vamos deixando de lado. E vamos em cada encarnação, em cada vida, nos tornando melhores no caminho dessa evolução, dessa fatalidade, digamos, a que todos estamos sujeitos. A questão 132 do mesmo livro foi perguntado: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E a resposta foi: determinismo e livre-arbítrio, ou destino e livre-arbítrio, coexistem, ou existem ao mesmo tempo na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, ou seja, o determinismo, o destino, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. O segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, o índio, que liberdade tem o índio? Aquele índio primitivo, aquele índio que está lá no meio da selva, ou aquele espírito que quase não tem contato com a civilização dita letrada, intelectualizada. É muito pequeno.
o livre-arbítrio deste homem, que não pode sequer fazer grandes raciocínios. Então, ali ele está mais para o destino do que para o livre-arbítrio. À medida que ele vai crescendo em inteligência, adquirindo experiências, vivências, ele vai desenvolvendo a sua própria capacidade de pensar e, portanto, de agir. Vai adquirindo uma liberdade maior. E à medida que ele se credencia, ele vai ficando cada vez mais liberto de ter que fazer coisas compulsoriamente ou obedecer a quem quer que seja. Essa é a progressão. Então, livre-arbítrio coexiste, existe junto. A nossa vida é muito mais livre-arbítrio do que propriamente determinismo. Nós nos determinamos, na faixa em que nós estamos, que esse auditório está, pouco destino quase nos atinge. É livre-arbítrio, porque nós já somos almas semi-independentes ou algumas completamente independentes. Ninguém nos obriga a mais nada. Nada é mais fatal nas nossas vidas. Nós decidimos as nossas vidas. Isso é livre-arbítrio. Capacidade de se determinar. Eu vou à festa ou não vou à festa? Livre-arbítrio. Dou a bolsa ou a vida? Olha a lição inicial. Nós somos livres. A decisão é tua. Não quer dar bolsa, perde a vida. Quanta gente está perdendo a vida porque o bandido chega e encosta a arma e diz, desce do carro. O cara, não desço. Ou então, vai reagir. Perde a vida. E o cara leva o carro. Mas ele teve liberdade, porque ele podia ter dado a chave do carro e preservado a vida. Não é? A liberdade é dele decidir. Então é assim. À medida que nós vamos ficando independentes, mais livre-arbítrio. À medida da nossa ignorância, mais destino. Ou seja, nós vamos com aquela folha ao vento. O vento vai para lá, nós vamos para lá. O vento vem para cá, nós vamos para cá. Porque nós vamos ao sabor daquilo que vai acontecendo. Não mudamos nada, não contribuímos para mudar nada, não temos capacidade. Aceitamos a vida como ela é ou como alguém nos impõe. Está dando para entender a diferença de liberdade, livre-arbítrio e destino ou determinismo? Espero que sim. Vamos continuar. Então, agora nós temos que entender isso também em termos de reencarnação. Os nossos irmãos que vêm da religião tradicional, católica, regra geral, aceitam que só existe uma vida. Então, se só existe uma vida, a vida única, e após essa vida que nós teremos também uma sorte única determinada, a religião tradicional nos ensinou isso. Morreu, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ou vai para o limbo. Não dá tempo de compreender isso aqui ou explicar isso aqui agora, que não é o momento. Então, vida única implica em destino determinado, fixado pela igreja tradicional. Então, os irmãos que não entendem a reencarnação acham que fica difícil entender a justiça divina. Porque se já nasce com defeito, já nasce, por exemplo, cego de nascimento, como é que é isso aí? Que destino é esse de alguém nascer cego? Que destino é esse de alguém nascer mudo? Ou melhor, surdo, e portanto mudo, porque todo o mudo é mudo porque é surdo. Não ouve e portanto não aprende os sons e portanto não aprende a falar. Por que aquele nasceu perfeito?
sem nenhum defeito. Por que que aquele outro nasceu doentinho, aleijado? Alguns faltando um braço, alguns com as perninhas tortas, e por aí vai. Então, sem aceitar a reencarnação, nós não podemos, não compreendemos muitas vezes que isso são já espíritos que estão colhendo o efeito das suas semeaduras anteriores. Porque o espírito não é aleijado ou não é deficiente. O espírito em si é perfeito, mas como ele praticou poucas e boas numa encarnação anterior, na outra ele colhe, às vezes, esse fruto amargo que é, por exemplo, a cegueira, por exemplo, a surdez, mudez, por exemplo, o defeito físico, e assim por diante. E alguém pode dizer, mas a genética explica. Não, a genética não explica. A genética explica até por ali. Casais que têm 5 filhos, 4 normais e 1 Down. Ah, porque diziam no passado que era genética. Ou que o pai era doente, então o filho tinha que nascer doente. Não, de pais doentes nascem filhos sadios. E de pais sadios podem nascer filhos doentes. Então não é só genética, não. É livre-arbítrio e determinismo. É lei de causa e efeito. É lei de ação e reação. Demorou a colheita, não colheu bem naquela encarnação. Pintou e bordou. Muita gente diz assim, viu, vale a pena roubar, vale a pena ser corrupto. Porque os corruptos estão aí, estão roubando, estão ficando riquíssimos, milionários. É, vale? Não vale. Para os espíritas, para os cristãos, não vale. Porque se eles ficam ricos numa encarnação e não sofrem as penas da lei, nesse país poucos sofrem as penas da lei, eles responderão no futuro, numa encarnação seguinte, ou 2 depois, ou 3 depois, mas que eles vão colher o que semearam, vão. Então essa turma que está desviando o dinheiro dos hospitais, da saúde, que se prepare. Eles até podem morrer bem sadiozinho no hospital Albert Einstein, ou no Sírio e Libanês de São Paulo, se tiverem dinheiro. Não é? Mas, quem sabe, numa próxima encarnação, vão reencarnar na África, quase que tribal. Ou numa região onde não tenha médico, no Brasil mesmo, e não vão ter assistência médica. É a consequência. Geraram, pelo livre-arbítrio, pela ação, a reação. A reação vai acontecer. A lei de Deus é perfeita, ela pode demorar para o nosso entendimento, mas ela vai acontecer. Ninguém escapa dela. Então, reencarnação é uma palavra fundamental para aqueles que nos ouvem, para aqueles que ainda têm dúvida que a vida é uma só. Nasce uma vez, morre, acabou, como muitos dizem. Depois desta não tem nada. Tem, porque ninguém morre. Tem vida após a morte. E a pessoa vai colher de acordo com a sua semeadura. Então, haverá algum determinismo irreversível? Ou seja, haverá alguma coisa em que o homem está fatalmente condenado a passar? E o Espiritismo vem e diz, sim, há um determinismo irreversível. É o do progresso. É o do progresso. O homem tem que progredir, tem que avançar. O homem foi criado para um dia ser anjo. E o homem aqui, o ser humano. Claro que não é gênero. Nós seremos anjos, é a nossa grande fatalidade. Pode demorar 10 encarnações, 20 encarnações, 30, 50, 100 encarnações. Um dia nós seremos anjos.
Essa é a nossa fatalidade. O resto não é nada fatalidade. É produto da semeadura e da colheita, do livre-arbítrio que gera o determinismo. Então, só para ficar mais claro ainda, hoje em dia a liberdade sexual está muito grande, não é? Então, bem claro, exemplo bem simples. A menina se relaciona com o jovenzinho. Livre-arbítrio de fazer sexo livremente. Determinismo de criar uma barriguinha, de ter um nenezinho, não é? É isso aí, livre-arbítrio e determinismo. Fizeram o sexo irresponsável? Ótimo, são livres para fazer. Agora, a primeira consequência do sexo irresponsável é a gravidez. Consequência. Não tem jeito, não escapa. Se a moça tiver no período fértil, e se não tiverem usado as precauções adequadas, engravida. Livre-arbítrio, determinismo, um nenezinho na casa. Ah, mas só tinha 14 aninhos, agora a vovó vai ter que cuidar? É. Livre-arbítrio irresponsável, a vovó vai cuidar do neném. Tem jeito. Eu sei que é danado ouvir isso, mas alguém tem que dizer, e eu digo. Não é? Meu Deus, então, meus amigos, meus irmãos, se o determinismo é o do bem, se nós nos destinamos a um dia ser anjos, quem criou o mal? Por que tem mal na Terra? Aqui a questão 135 do livro Consolador dá uma resposta para nós. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, a lei divina, efetuando desse modo uma interferência indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, quem desequilibra a lei divina somos nós. Nós vivemos fazendo coisa que não deveríamos fazer. Aí vem as consequências. Então, quem desequilibra a lei de Deus, que é de amor e de perfeição, e nós vivemos fazendo isso pelos nossos instintos, pela nossa ignorância, pela nossa maldade. Então, o mal, para Deus, não é nada. O mal é a nossa interferência nas leis divinas. Negativamente. Mas Deus fez uma lei perfeita, nós interferimos no equilíbrio das leis que são de amor, de bondade, de diretrizes perfeitas. Nós mesmos temos que resgatar isso. Temos que restabelecer o equilíbrio da lei divina. Só. Então, quem desequilibra tem que reequilibrar. Isso é fatal. Meus queridos irmãos, prossigamos. Influências externas nas nossas vidas. Muita gente, espírita ou não, acredita na influência dos astros, da lua, das cores, das estações, dos bons e maus gênios. Então, tem gente que, mas eu nasci no signo tal. Outro, eu sou de touro.
E quem é de touro, acho que tem que usar, desculpe a expressão, aquela coisinha que tem em cima da cabeça do touro, para machucar os outros, né? Outro é do signo do escorpião. Então eu tenho que ferroar, eu sou escorpião. Influência dos signos, dos astros, das estrelas, disso, daquilo. Será que isso tem fundamento? Até certo ponto tem. Ninguém deixa de sofrer a influência dos astros. Agora, e a nossa liberdade? E a nossa capacidade de pensar? Eu sou touro, mas eu não preciso andar dando guampada em todo mundo. Não é isso? Eu sou escorpião, mas não preciso picar e envenenar os outros. E por aí vai. Então, isso é a nossa capacidade. Então, o Espiritismo não endossa coisas desse tipo. Ah, é o meu destino porque eu sou do signo tal. Tem influências? Tem. O signo é mais ou menos estudado, de forma até o mais científica possível. Ninguém está tirando o mérito daqueles que fazem a avaliação astrológica de ninguém. Mas a nossa liberdade é superior a qualquer coisa, seja do signo que for. Eu sou dono de mim. Não é signo nenhum que manda em mim. Não é estrela nenhuma que manda em mim. Não é cor nenhuma. Ah, porque a cor tal é que a cor vermelha é a cor do calor, é a cor da violência, é a cor... dizem que é. Mas e aí? Eu posso passar num lugar que está todo vermelho e ser pacífico, ser calmo, ser tranquilo? Não preciso ter medo da cor vermelha, nem da cor laranja, nem da cor isso ou aquilo. Nós devemos dominar a nós próprios, nós não nos dominamos ainda. Então, tem influências? Tem. Usar o livre-arbítrio para agir corretamente, é só isso. E não ficar dando desculpas porque é do signo tal, do signo qual, e tem que ser assim porque sempre foi assim. Então, outra coisa, como é que nós vamos interpretar o ensinamento evangélico que diz que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da cabeça de alguém sem que Deus permita? Então alguém que é fatalista, que é do determinismo, acha que tudo acontece porque é vontade de Deus, e está lá no Evangelho. Não cai uma folha de uma árvore, nem um cabelo da cabeça sem que Deus permita. É mais ou menos isso que está lá. Então como é que nós vamos interpretar isso aí diante da liberdade? Será que Deus interfere a tal ponto de saber quantos cabelinhos nós perdemos por dia? Claro que não. A lei vige no universo. Se chegou a época de cair o cabelo, é época de cair o cabelo. Caiu. O meu já caiu. Continua caindo. Agora eu vou dizer que Deus contou os fiozinhos que eu tinha na minha cabeça e caiu porque era fatal, eu tinha que ficar careca. Nada disso. Não é? As nossas irmãs mulheres que vão no cabeleireiro todas as semanas pintar, fazer luzes e etc., se cuidem. Porque mulher, em princípio, não fica careca. Agora, de tanto ir no cabeleireiro, puxar, espichar, fazer chapinha e não sei o que, livre-arbítrio. Daqui a pouco, meus cabelos estão caindo tudo. Vai cair sim. Está fazendo coisa para cair o cabelo. Me perdoe as cabeleireiras aqui presentes. Eu não quero trabalhar contra a profissão de ninguém, né? Mas é a gente que cria problema. É a gente que cria problema. Meu Deus, está com uma úlcera gástrica enorme, quase câncer. Pobrezinho, injustiça, logo ele, come feito um bicho. Dele churrasco gordo, chimarrão, costela e não sei o que. Aí dá úlcera gástrica, pobrezinho, Deus está castigando ele.
Não, está colhendo o fruto da sua forma de se alimentar. Só isso. É livre para comer verdura, batatinha, abacaxi, mas só quer comer carne gorda, costela gorda, etc. e tal. E aparece úlcera gástrica. O outro, pobrezinho, está com cirrose hepática. O que ele fez? Tomou vinho de garrafão, comeu, né? De monte, comeu queijo, bastante, salaminho. Aí vai. Acontece. Então, o álcool principalmente, né? Gera a cirrose hepática. Ninguém nasceu para ter cirrose hepática. Era o destino do pobrezinho estar com cirrose hepática. Não era destino, não. Ele não tinha que ter cirrose hepática. Ele procurou a cirrose hepática. Porque quis, de tanto beber, adquiriu a doença. É isso. Isso é livre-arbítrio que gera determinismo. Nós temos que entender isso. Então, leis perfeitas funcionam, não tem jeito. O agricultor, ele quando planta, sabe que vai dar também na lavoura dele a erva daninha. Não sabe que vai dar? Se ele quer colher bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que capinar, tem que limpar a lavoura. Porque senão ele vai colher menos, e vai colher com isso. Se ele não colher, ele colhe, mas colhe menos. Ele tem liberdade de capinar ou não capinar. Se ele tomar certas providências, ele produz mais. Se ele não tomar certas providências, se ele não adubar, se ele não cuidar, vai colher menos. É a consequência. Então, pode haver colheita farta e pode haver uma colheita que deixa a desejar. Quando chove, quando venta, quando cai neve, o homem, o que faz? Construiu a casa da sua proteção. Liberdade para, puxa, mas essa chuva está fria. Essa neve vai me matar se eu não fizer um abrigo para mim. Então a liberdade permitiu que o homem fosse criando condições de viver melhor, se abrigar da natureza, do raio, do trovão, da chuva, da neve. E se ele não fizer nada, ele vai ficar exposto ao tempo, pronto. E vai morrer de frio, ou de gripe, ou de pneumonia. O homem tem liberdade para fazer ou não fazer a casa, o abrigo dele. Os primeiros abrigos eram feitos de barro e palha, ou pedra, melhor dizendo. Não é? Depois foi evoluindo. Olha o progresso humano. Os primeiros homens moravam em cavernas, em furnas. Hoje o homem mora assim? Não. Hoje nós temos edifícios maravilhosos. A liberdade, o crescimento, a possibilidade de evoluir que o homem teve e já evoluiu, permite moradias altamente requintadas, maravilhosas, cheias de conforto, mas no começo não era assim. O índio lá da Taba continua morando numa palhoça, numa choça, numa casa que é uma coisa, mas já se protege com palha, madeira e barro. Então, meus queridos irmãos, limitações físicas, mas e as limitações físicas não acabam limitando os nossos potenciais? Como que eu vou exercer o livre-arbítrio se, por exemplo, eu sou cego de nascimento? Os cegos vieram despreparados para exercer o seu livre-arbítrio? Não. Os aleijados vieram despreparados para exercer o seu livre-arbítrio? Não. Claro que alguns terão mais livre-arbítrio de acordo com a capacidade de pensar e de agir. Eu fiz uma palestra na cidade de Maravilha, alguns anos atrás. Maravilha aqui pertinho, todo mundo conhece Maravilha. Era uma noite fria de inverno.
E eu já tinha começado a falar. Mas eu tinha mal iniciado a palestra. E de repente eu vejo uma menina, 13, 14 anos, empurrando uma cadeira. E entrando uma pessoa em cadeira de rodas. E me chamou a atenção, porque eu já estava falando, entrou pelo corredor, que nem aqui, e ela trouxe a senhora da cadeira de rodas até aqui. Era uma noite fria, terrível. E ela estava com um cobertor nas pernas. E eu achei que era por causa de algum defeito nas pernas e pelo frio. E fiz a minha palestra. Quando terminei a palestra, me chamou a atenção aquela senhora que não perdeu uma palavra do que eu dizia, e a menina, muito bonitinha, muito querida, ali, ao lado dela. Eu fui cumprimentar as duas. E sentei, e aí soube um pouquinho da história das duas. Então era mãe e filha. E nessa conversa ela diz assim: o senhor sabe que eu nasci sem pernas? Eu digo, não sabia. Aí ela só levantou o cobertor assim: eu não tenho pernas, senhor. Nenhuma das duas. Nasceu só com o tronco. Perfeita daqui para cima, mas sem pernas. De nascimento. Eu levei um susto, é claro, né? A gente fica chocado. Fomos conversando, ela diz, mas graças a Deus eu encontrei o Espiritismo. Eu sei por que eu sofro. Eu sei por que eu nasci sem pernas. Eu devo ter aprontado muitas na outra vida. Então nessa eu vim sem pernas. Mas eu me recusei a ser inválida. Então vou lhe contar um pouco. Eu sou de um localzinho do interior, aí de Maravilha. Não sei, ela falou na época, mas não lembro mais. Eu sou de família do campo. E a minha mãe, meu pai, as minhas irmãs, sempre me consideraram uma criatura incapaz. E eu nunca fui incapaz e me recusei a me considerar incapaz. Então vou lhe contar. Eu digo, conte, eu quero saber. Então, diz ela, em determinado momento, eu dizia para eles, eu não sou inválida, me deixem fazer as coisas. Não, tu não pode, me protegiam demais, porque eu não tinha as pernas, mas tinha cadeira de rodas. Eu digo, mas eu tenho braços, eu tenho um corpo sadio, o tronco, eu posso ajudar, e ajudei toda a vida em casa, na cadeira de rodas, do jeito que eu podia. Mas em determinado momento eu disse, sabe uma coisa, eu vou me embora de casa. Vai para onde? Eu vou para Maravilha. Fazer o quê? Eu vou me empregar. Aí a mãe disse assim para ela, minha filha, tu acha? Imagina o drama de uma mãe falar para uma filha sem pernas. Minha filha, tu acha que tu vai conseguir emprego com essa tua deficiência? E ela disse, vou, eu estou determinada a conseguir emprego. Mas tu é do campo, minha filha, tu não sabe fazer nada, mas eu vou aprender. Vai aprender o quê? Eu vou aprender datilografia, mamãe. No tempo da datilografia. Bom, a fulana está louca. Mas ela disse, eu prossegui na minha loucura, seu Telte. E vim para Maravilha. Vim para Maravilha e me matriculei num curso de datilografia. E arranjei um emprego num supermercado em Maravilha. Na burocracia do supermercado. Em determinado momento eu disse para minha mãe e para os meus familiares, mas particularmente para minha mãe e para minhas irmãs, eu quero ser mãe. Enlouqueceu total. Uma mulher sem pernas, como é que vai ser mãe? Realmente é um pouco difícil, a gente imagina, né? E aí a mãe, com todo aquele carinho de mãe, e as irmãs, mas minha irmã, tu acha que tu vai achar um homem para casar contigo? E ela respondeu,
muito independentemente. Eu não quero um homem para casar comigo, eu quero ser mãe. Eu quero um homem que me dê um filho ou uma filha, eu quero ser mãe, só isso. E ela disse assim, e aí está essa beleza, ó, 14 aninhos, a guria era linda, sadia, perfeita, que entrou empurrando a cadeira da mãe. E eu sou mãe, não é? Mas para eles, eu estava totalmente pirada, para usar uma linguagem bem comum. Eu nunca mais vi essa criaturinha, mas ela mora em Maravilha. Alguém conhece? Mas ela mora em Maravilha. Foi aí, pode ser que ela tenha até se mudado, né? Porque a menina era perfeita, faz anos isso, deve estar moça, já deve ter casado, e quem sabe levou a mãezinha com ela. Mas então vejam, determinismo, ou seja, destino, ela nasceu sem pernas. Aí o pessoal diz, é uma inválida, é um incapaz, não presta para nada. Não, diz ela, eu trabalho, eu passei a ganhar o meu dinheiro, eu resolvi ser mãe e fui ser mãe. E sou mãe dessa coisa maravilhosa que o senhor está vendo aqui, afagava a filhinha beijava e abraçava a mãezinha, sem pernas. Determinismo irreversível? Não. O determinismo é o nosso progresso. Esse é o determinismo irreversível. E muita gente se acomoda, tem um pequeno problema. Não dá para trabalhar porque eu sou meio doente. Essa moça teria tudo para não trabalhar. E foi trabalhar. Considerada louca na própria família. Então são esses loucos idealistas que realizam as coisas do mundo. Ninguém acredita neles, mas eles acreditam que podem e fazem, não é? Todas as grandes conquistas da humanidade apareceram de visionários, de meio malucos, de doidinhos, que não sabiam que era impossível, não é? Mas é impossível passar esse rio. Aí um dia o louquinho resolve atravessar o rio a nado. E atravessa. Mas se fosse acreditar que era impossível, não atravessava nunca. Não nadava. Então, meus queridos, pensemos nessas coisas. Dalpiva, estou falando há 1 hora. Posso falar um pouquinho? Já cansaram? Podia contar muita coisa, né? Irmã Dulce, da Igreja Católica. Ouviram falar? Quem era a irmã Dulce? Uma freirinha pequenininha que tinha 1/3 de um pulmão. Ficou tuberculosa, trabalhando pelos pobres. Perdeu um pulmão, o segundo deu tuberculose, também operaram, ela ficou com 1/3 de um pulmão. O maior hospital de Salvador, beneficente, público, hoje, fundado pela irmã Dulce. Trabalhava, não dormia, porque não podia respirar, se deitasse, não podia respirar. Então fizeram uma cadeira de espaldar alto para ela, e ela sentava naquela cadeira e dormia recostada, o pouco que ela dormia. E fazia. Uma das maiores benfeitoras que a Bahia conheceu, irmã Dulce, uma freira pequenininha, magrinha, doente, que um dia chegou um pobre miserável na porta do hospital e caiu ali na frente, e ela ficou esperando que alguém levantasse, porque ela não podia fazer força. Como ninguém levantou, ela pequenininha, doente, com 1/3 do pulmão, pegou aquele homem nos braços, só Deus sabe com que força, e levou para dentro do hospital que ela tinha fundado. E ela fazia isso normalmente. Livre-arbítrio, ou seja, força moral. Queria fazer, se ninguém fizesse, fazia ela.
Madre Teresa de Calcutá, na Índia, católica. Nós estamos aqui falando, nós não temos preconceito religioso, pelo contrário, nós temos admiração pelos grandes religiosos que servem de exemplo para todos nós. No momento foi considerada também pela própria igreja uma freira fora da realidade. Pediu permissão para sair do convento das meninas ricas da Índia, onde ela lecionava inglês. Demorou para receber a permissão, para sair do convento, para trabalhar fora do convento. E foi juntar os moribundos, os semi-mortos, na rua. Porque na Índia o pobre morre no monturo. Vivo ainda, ele ainda já está no monturo. Ou seja, os urubus já estão olhando. E normalmente arrancam os olhos, os urubus, de seres humanos. E ela foi salvar os moribundos, os leprosos, os doentes de todo tipo, e se tornou a grande Madre Teresa de Calcutá, com a sua liberdade de dizer: eu quero servir Jesus, e trabalhou por Jesus até a morte. Hoje a obra da Madre Teresa de Calcutá está em 38 países do mundo, ou quando ela desencarnou. E por aí vai. Então, queridos amigos, nos estágios primários da evolução, resumindo, nós temos muito pouco livre-arbítrio, mais determinismo. Quando nós vamos evoluindo, vai aumentando o livre-arbítrio e diminuindo o determinismo, porque nós já crescemos, não precisamos das coisas pré-determinadas para nós. Então, nós vamos nos tornando independentes. Vocês imaginem o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito guia dessa casa. Será que alguém tem autoridade moral para dar alguma determinação para o Dr. Bezerra de Menezes? Quem ousaria dizer para o Dr. Bezerra de Menezes o que ele deve fazer? Mas como é que ele chegou nesse estágio? Porque cresceu espiritualmente, se tornou um herói do bem, do amor, da bondade, um discípulo fiel do Cristo. E quando a gente cresce, ninguém precisa nos dizer o que precisa fazer, porque a gente faz independente de que nos mandem ou que nos digam o que é nosso dever. Comparando, uma empregada doméstica, ou mal comparando, uma empregada doméstica, nada contra a empregada doméstica, que é uma profissão digna como qualquer outra. Mas a empregada doméstica chega na casa, ela já vai pegando, digamos, toda a intimidade possível, os donos da casa vão dando chave da casa, liberdade para ela penetrar em todos os ambientes. Tem total confiança? Não, ela tem que adquirir confiança dos donos da casa, para depois, com o tempo, ir ganhando a chave, ir ganhando isso, e ganhando aquilo, não é? Se torna alguém capaz. No começo, a dona da casa não vai ensinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, e ela vai obedecer. Mas com o tempo, à medida que ela faz o serviço, se torna uma excelente profissional, conhece, a patroa não precisa mais dizer, ela faz inclusive aquilo que a patroa nem pediu, porque ela já tomou conta da coisa, já está livre, não precisa ser mandada. É assim a vida. Então nós somos mandados enquanto nós não temos capacidade de nos mandar. Na hora que nós tivermos capacidade de mandar, ninguém mais manda em nós. Crescemos. Aí nós criamos as condições de destino. Quando a gente diz que os anjos são os emissários divinos na terra e no céu, tem anjo que não vai perguntar para Deus toda hora: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Já tem autonomia, já cresceu, já está livre. E Deus confia nele, e Jesus confia nele. E ele já toma iniciativas.
ele já pode não só obedecer, mas mandar, criar situações novas e saber que o seu chefe aprova e que o seu chefe não está lhe fiscalizando. Entenderam como é o crescimento espiritual? Como é que a gente sai da simplicidade e da ignorância para a angelitude, para esse crescimento? Então, encerrando, existem dores no livro Ação e Reação. O espírito André Luiz diz que existem dores ou sofrimentos que se chamam dores expiação, que é o determinismo. A falta das pernas da nossa irmãzinha de Maravilha, por exemplo. A cegueira de quem nasce cego de nascimento. A surdez, mudez de quem nasce assim, etc. São dores expiação. São dores do destino, determinísticas do passado. Aquilo é decorrente do passado mais distante. Cegueira de nascimento, mudez, surdez, limitações, deformações, etc. Depois, diz o espírito André Luiz, nós temos as chamadas dores evolução, que são as que decorrem do livre-arbítrio. O livre-arbítrio gera dores, sim. Então, aquelas primeiras são de dentro para fora. Essas aqui são de fora para dentro. De dentro para fora, no sentido de que é coisa que já vem lá de dentro, do passado, seja de onde for. As dores do livre-arbítrio, que são as dores de evolução, são de fora para dentro. Então, são as renúncias, as abnegações voluntárias em favor do próximo. É a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, é o Chico Xavier e tantos outros, que, renunciando a si próprios, dedicaram a sua vida aos demais e sofrem com a dor dos outros, ainda que pareçam não sofrer. Quem se dirigia ao Chico, levando sempre as suas dores, e normalmente dores tremendas, via o Chico sempre sorrindo, para transmitir bom ânimo, mas ninguém pensava na dor que ele sentia de ver o sofrimento que estava recebendo através da narrativa que ouvia. Porque quem ouve o sofrimento do seu irmão, se tiver realmente o coração tocado por Jesus, sofre também, mas sofre calado e consola e conforta o outro, como se a dor realmente não lhe tocasse. E por último, diz o nosso espírito André Luiz, dores auxílio. Dor auxílio, que é isso? A intercessão de terceiros. Como intercessão de terceiros? E ele esclarece, as que evitam que caiamos desastradamente, complicando as conquistas já realizadas e os compromissos assumidos antes de reencarnar. E ele dá exemplo, a lepra, o câncer, a tuberculose, a trombose, o infarto, a hemiplegia, etc. Dores auxílio. Então, como é que nós vamos entender isso? Mas a intercessão de terceiros, como é que alguém intercede para que eu tenha câncer? Alguém intercede para que eu tenha lepra? Alguém intercede para que eu tenha um derrame? Acontece isso? Acontece. Como? Pode. Mas para quê? Para que eu não caia mais fundo do que eu já caí. Exemplo típico. A mãe que denunciou o filho na polícia. Por que a mãe denunciou o filho? Porque o filho estava roubando bicicletas. Foi um dos casos. E perguntaram para ela, mas a senhora não é mãe? A senhora teve coragem de denunciar o seu filho porque estava roubando bicicleta? Sim, ele começou a roubar em casa moedas. Depois ele começou a roubar cédulas. Depois ele começou a roubar
aparelhinhos de rádio. Depois, e agora ele já estava roubando bicicletas. E antes que ele comece a roubar carros, eu vim denunciá-lo para a polícia. Porque já que eu não posso controlar, alguém tem que controlar antes que aconteça um mal maior. Deu para entender? Então, às vezes, alguém intercede, manda a lepra para ele ou para ela, porque ele está caindo. E nesse caminho, nessa marcha, ele vai perder a encarnação. Então é preferível que ele tenha lepra, ou que ele fique paraplégico, hemiplégico, e não perca a encarnação. Meus queridos irmãos, a última história. Livre-arbítrio, determinismo. Uma mãe teve um filho perfeito em inteligência, em capacidade intelectual, mas desde o nascimento apresentava uma certa fragilidade nas perninhas frágeis. E ela foi consultando médicos, e esse moço nunca caminhou. Perfeito, sadio, aparentemente, perninhas que bamboleavam, ossos que pareciam que não se consolidavam, mas normal, com perna, com braço e com raciocínio perfeito. Esta mãe, então, viu o filho crescer daquele jeito e se tornou moço numa cadeira de rodas. E ela, mãe cristã, que conheceu o Espiritismo cedo, procurou a causa e encontrou consolo no Espiritismo, se consolava até por ali. Era bondosa, era amorosa, era caridosa por natureza e orava muito, além do bem que fazia. Então, nas suas preces, ela pedia: Senhor, tu deves saber por que o meu filho não anda. Mas eu sou mãe, ouve o meu coração, Senhor. Eu te peço que ele possa andar. Tira-o da cadeira de rodas. E assim as preces eram mais ou menos nesses termos, anos a fio. E ela frequentava o centro espírita, ia na reunião de intercâmbio mediúnico. E um dia, um espírito benfeitor da casa disse, através de uma médium para ela: minha irmã, tenha paciência. O seu filho precisa da cadeira de rodas. Ele, por enquanto, não pode sair da cadeira de rodas. Conforme-se, console-se. O melhor para ele é a cadeira de rodas. Ela ouvia o que o mentor dizia, saía um pouco mais consolada, mas, como toda mãe, amor dos maiores, ela voltava para casa e rezava: Senhor, um dia deixa meu filho sair da cadeira de rodas. E esse filho, em determinado momento, começou... Está falhando a pilha, eu acho, né? E o filho, em determinado momento, começou a apresentar umas características diferentes da que ele tinha. Ele já ia ao colégio, ele estudava na cadeira de rodas. E ela era o anjo bom a cuidar daquele filho que não andava. Inteligentíssimo, capaz, iria se formar na faculdade. Então, em determinado momento, de tanto ela pedir,
O filho passou a apresentar algumas características que ela começou a notar que eram diferenciadas ou diferentes. E o filho, após 6 meses daqueles primeiros impulsos, andou, para a surpresa dela. E ela não se continha em alegria e agradecia a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado, Deus, nosso Pai. O meu filho andou. Graças a Deus, ele andou. E o filho começou a andar. Começou a sair. Agora com autonomia. Sozinho. E passou a ir para a rua. 23 aninhos. Só que ela dizia para o filho: meu filho, quando saía à noite, volta cedo para casa. E no começo, ele voltava. Meu filho, te cuida. Meu filho, volta cedo para casa. E a cada noite ele chegava mais tarde. Até que, numa determinada noite, ele chegou em casa embriagado. E ela se apavorou. Meu filho, começaste a beber, a tomar? E ele: para, mamãe. Afinal de contas, eu estou com 23 anos, vivi numa cadeira de rodas, preso até agora. Agora que eu posso andar, tu quer me dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Eu estou bebendo com meus amigos, mas isso não é motivo de tu te preocupar? É só diversão com meus amigos? Meu filho, não beba. Não faça isso, você está alcoolizado. Me deixa quieto, mamãe. Cuida da tua vida. E por aí foi. E foram passando os dias, as semanas, os meses. E esse moço, cada vez mais, embriagava-se e chegava tarde em casa. Algumas noites ela não dormia absolutamente nada, porque o dia clareava e ele ainda não tinha chegado. Até que uma bela noite ele chegou, embriagado como sempre. E ela foi falar com ele, pedir para ele parar. E ele deu-lhe uma surra, bateu na mãe. E bateu para valer. E ela, machucada, foi para o quarto rezar. Mais ou menos assim: Jesus, ajuda que ele possa voltar para a cadeira de rodas. E assim ela foi rezando, mais ou menos por 1 mês. Agora eu entendo, Senhor, por que ele precisava da cadeira de rodas. Agora eu entendo, Senhor, por que o Espírito dizia que a cura dele era a cadeira de rodas. Faz com que ele volte para a cadeira de rodas. E ele foi 1 mês e pouco depois das preces dela, tendo fraqueza nas pernas novamente, e voltou para a cadeira de rodas. Estão entendendo? Então, às vezes, a doença é a cura, mas é a cura do espírito. O espírito é que está doente. O espírito precisa da doença para curar o espírito doente. Essa história é real. E agora ela voltou a ter companhia à noite e voltou a poder não mais apanhar do filho. Ela apanhou mais de uma vez do filho. Meus queridos irmãos, livre-arbítrio que gera é a ação, causa, que gera o determinismo, o efeito, a reação. Que nós possamos entender e agradecer a Jesus o que temos, como estamos,
o que Jesus nos deu, o que Deus, nosso Pai, nos deu, e trabalhar para construir um destino feliz. O destino feliz é que um dia nós seremos anjos. Vai demorar? Depende de cada um de nós. Aquilo que fizermos agora estará gerando anjo ou estará gerando, desculpe a expressão, o demônio, o diabo. Ou seja, estará gerando a saúde ou a doença. Pensemos. Deus nos abençoe. Jesus nos assista. Os bons espíritos prossigam conosco. Muito obrigado. Convidamos a Elisa, os fascistas, para darmos um passo coletivo na mensagem final dessa noite. Para isso que os fascistas ficassem ao longo dos corredores laterais, no fundo e à frente. Aos nossos irmãos trabalhadores, nos laterais, no corredor central, os demais, cada um, cerrando seus olhos momentaneamente, levando a Deus o pensamento e agradecendo, porque nós temos muito, muito a agradecer. Dando vontade e agradecendo. E assim, renovados e reabastecidos da energia da fé, da energia do amor, graças nos retornamos aos nossos lares, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de hoje podermos aqui estar, a oportunidade de ouvir o nosso irmão Gerald, e que possamos levar esses ensinamentos para nós mesmos. E que assim seja. Agradecemos a todos, desejamos a todos uma semana de muita paz. Já foi locutor, radialista? Não. Vamos tirar então? Vamos tirar. Doutor Patão. Doutor Patão.